falar pra vocês, você tá vendo aí, ó, esse cara que tá aí, artista que toca baixo numa banda e agora tá preso. Sabe o motivo? Ele é acusado de estuprar as enteadas desde pequenas. A gente tem todas as informações. Você tá vendo aí na tela, a polícia já prendeu ele, mas tem uma história muito pior por trás. Você já sabe, a gente tem o nosso time aqui, ó. Na imagem, a gente começa com ele, Jackson Silva, que tem os detalhes. Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Uma cena muito triste, Isabelle. Na ocasião, essas meninas tinham entre 8 e 13 anos. Foram estupradas durante 4 anos, Isabelle Benito. Ele foi preso ontem na casa dele, na Ilha do Governador. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e também sobre a prisão dele, Isabelle Benito. O músico foi preso acusado de estuprar as duas enteadas, de 8 anos e a outra de 13. O Jackson Silva tem a reportagem. Pode rodar. O baixista é famoso e tocava na banda Afeto Clandestino. Mas ninguém poderia imaginar que Vinícius Rodrigues Veloso, de 42 anos, estava praticando um crime bárbaro envolvendo menores de idade. Segundo a polícia, durante 4 anos, Vinícius estuprava as duas enteadas, que na época tinham 8 e 13 anos de idade. A mãe das meninas já tinha se separado dele após um relacionamento de 17 anos. E só depois as vítimas resolveram contar. O músico foi preso em casa, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Ele já estava sendo investigado desde 2018 pelos agentes da DECAV, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima. Na ocasião, as meninas já eram maiores de idade. A produção do SBT procurou a banda Afeto Clandestino, mas ainda não teve retorno. Para a polícia, o abuso sexual acontece na maioria das vezes dentro da própria casa, envolvendo algum parente. O Jackson Silva segue lá na DECAV, tem outras informações ao vivo com a gente. Conseguiu o delegado aí, ô Jack? Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, o Luiz está ao meu lado sim, tá? Boa tarde para você mais uma vez, doutor Marcos Amin, boa tarde a todos. Antes de falar com o doutor, Isabelle, queria só ressaltar o que aconteceu com essas vítimas, tá? Menores de idade, elas não queriam falar com a mãe para não atrapalhar a relação da mãe com esse músico. Ela ficou 17 anos, né, doutor, com esse músico. Então, olha só o sofrimento dessas meninas, não queriam atrapalhar, mesmo sendo abusadas. Depois que a mãe nem sabia, resolveu se separar desse músico, aí sim elas resolveram contar. Então você imagina o sofrimento dessas duas crianças. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Que cena horrorosa, né? Mais um pedófilo, né? Infelizmente. E também músico, né? Conhecido inclusive nas redes sociais. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, meu colega Amin. As duas crianças, na época crianças, só tiveram coragem de relatar os fatos para sua mãe com a separação do casal. Com a separação do casal, as duas crianças relataram, foram trazidas aqui para a DECAV. Aqui na DECAV foi submetida a um depoimento especial com técnicas de investigações específicas para crimes dessa natureza e chegou-se à conclusão do ocorrimento, do fato do crime ter sido ocorrido. E o inquérito foi concluído, encaminhado para a Justiça. Ele foi denunciado, decretado a prisão preventiva, que foi cumprida ontem, no final da tarde, na Ilha do Governador, na sua residência. O delegado Luiz Henrique está à sua disposição, Isabelle Benito. Oi, doutor, boa tarde, obrigada por estar sempre com a gente ao vivo aqui. Eu e o Amin, a gente está falando tanto que tem que ser, literalmente você falou, um ser humano maior para trabalhar numa delegacia como essa, Não, né? eu brinco com o Luiz Henrique, meu colega e amigo, que ele é um ser humano muito melhor do que eu para trabalhar na DECAV. Tem que ser um ser humano bem centrado, demais. Muito profissional, né? A equipe dele, do Luiz Henrique, dispensa comentários, né? E tá uma em cima da outra e mostrando isso mais do que nunca, porque eles assistem o SBT Rio, porque você vê o perfil. Esse caso em si, principalmente a mim e doutor Luiz Henrique,
esse caso, um cara acima de qualquer, entre aspas, suspeita, que não era uma pessoa reclusa, se mostrava na rede social, era um músico, um cara gente boa, tido como maneiro, o cara que animava a festa. E foram 7 anos do qual ele abusava das enteadas. Eu vou fazer uma pergunta muito dura, eu sei que você já respondeu isso, mas eu sei que pelo seu trabalho você esgotou qualquer tipo como que fala quando passa pano para a pessoa? 7 anos em que a mãe não percebeu de jeito nenhum que ele fazia isso. Ela tinha total confiança nele. As crianças não contaram. Ela não percebia que isso acontecia dentro da própria casa? Isabelle, muito comum, muito comum. Crimes dessa natureza acontecem nos momentos em que a criança está sozinha com o abusador, não deixa qualquer tipo de vestígios. A criança é compelida a não falar nada, é bem comum. E essa personalidade acima de qualquer suspeita é o perfil do abusador. A delegacia aqui realmente, a atribuição a mim, meu colega a mim, agradeço as suas palavras. A atribuição realmente não é uma atribuição fácil, é uma atribuição extremamente complexa, mas a sensação que nós temos de colocar um abusador, um estuprador atrás das grades, e a sensação do dever cumprido e da certeza que outras vítimas foram preservadas. Então é isso aí que nos faz continuar trabalhando aqui na DECAV, apesar de realmente ser uma atribuição muito difícil. Apesar da gente estar falando tudo isso, a mim, Jackson, doutor Luiz Henrique, muita gente pode estar perguntando agora, olha, porque a gente sabe que tem gente de tudo quanto é jeito e pensamento. Mas como o delegado consegue provar algo assim? Às vezes as crianças, existe todo um trabalho, eu gosto de falar sobre isso, um trabalho que eu já presenciei na DECAV. O cuidado até não é o a mim pegar, eu ter um processo, você o a mim contra mim, me chamar numa sala e começar a fazer pergunta e me perguntar se eu fui vítima ou se eu sou a suspeita. O trabalho de você como vítimas crianças é um trabalho feito numa sala diferenciada, na presença de psicólogos, tem todo um trabalho para se conseguir provas do crime até levar um cara como esse à cadeia. Eu gostaria que o senhor explicasse como que é o trabalho da DECAV, principalmente em casos, usando esse, por exemplo. Seguimos técnicas especializadas de investigações dessa natureza, um protocolo americano que a DECAV adota e já mais do que foi comprovado a eficácia desse processo de investigação, o que já levou inúmeras pessoas para a prisão e absolveu outras. Inúmeras pessoas também foram excluídas da responsabilidade penal após o trabalho aqui na delegacia. Então, o nosso trabalho não é só condenar, não é só indiciar, é também mostrar que aquela pessoa não tem nenhum envolvimento com o crime. E é muito comum a nossa conclusão ser pelo arquivamento do inquérito. A nossa intenção aqui não é só indiciar. Nós também fazemos vários trabalhos aqui que chegou à conclusão que não houve nenhuma participação, o que resulta no arquivamento do inquérito. Muito cuidado mesmo, é um trabalho muito delicado, sensível, porque a gente trata de crianças e também, do outro lado, de acusações que causam comoção muito forte na sociedade. Então, é um trabalho de grande responsabilidade, não que outras delegacias não tenham, né, doutor Marcos? Mas é uma expertise, muito específica, Isabelle, porque a criança ela vive num mundo lúdico. Exatamente. Então isso favorece também o estuprador. Porque ele consegue fazer com que aquilo se perdure, diferentemente se fosse com um adulto. Sim. O adulto não ia conseguir disfarçar, vamos dizer assim. Não é nem palavra disfarçar, mas não ia conseguir conviver com a situação. Ele entra na mente de um jeito que parece que aquilo é uma normalização. Para a realização ou para a manutenção daquela situação de estupro, como também em situações que não existem. Por isso o doutor Luiz Henrique está falando de casos que são arquivados. Sim. A criança, Isabelle, ela vive literalmente no mundo lúdico, no mundo de fantasia. Ela não encara a vida como um adulto. Ela vive numa outra atmosfera. E dentro da subjetividade da história, né? Eu vou falar mais uma coisa para vocês.
como mulher que já foi menina. Muitas vezes a pessoa entende ou dá um clique, e muitas que estão me assistindo sabem disso, e dá um clique na fase adulta de que foi abusada e só descobre... Depois. Exatamente. Mas aí, Isabelle, eu vou te falar, é uma situação que não causa tanto trauma quanto uma criança como essa. A criança que ela sabe que foi... Você imagina isso na cabeça de uma mulher. Que ela sabe que foi violentada quando criança. Uma cabeça de um homem que foi violentado quando criança. É irremediável isso na cabeça de uma pessoa. É tratamento permanente. Eu vou voltar com o Jackson Silva, que tem mais informações. Fala, Jackson. Isabelle, eu só queria ressaltar o que você sempre fala no programa, tá? Para as mães, devem ficar atentas sim, Isabelle. Não importa se é padrasto ou se importa também se é um tio, é importante sempre ficar alerta. Sabe por quê? Infelizmente, agora fica o trauma. E trauma que jamais será curado, né, doutor? Sim, a mim falou muito bem. São um trauma que é pro resto da vida. E é muito importante que pais que observem mudança de comportamento de eventual criança que pode ter sido vítima de abuso sexual. A mudança de comportamento é um sinal que deve ser observado. Volto com você, Isabelle Benito. Um abraço e, assim como a mim, todo respeito à sua equipe. Eu sei que o delegado, aprendi com eles, principalmente com o Dr. Marcos, que sempre gostou de falar que é igual como eu falo aqui, eu sou atacante igual vocês. A gente fica lá na banheira, mas tem toda uma equipe por trás que faz todo um trabalho muito delicado, que é resiliente. Então, parabéns a você e toda a equipe da DECAV. Mais um, e não só pela punição, mas como também para mostrar para outros que estão escondidos por trás de ternos, de cargos grandes ou até mesmo por aqueles, porque não há classe social e não há local que não tenha esse tipo de gente, muitas vezes mascarada sob o bom cidadão. Obrigada, doutor. Obrigada, Jackson Silva.